Irmãos e irmãs, para hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto das Escrituras Sagradas que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Esse trecho das Escrituras, ele fala muito ao meu coração e, creio eu, representa a experiência de muitos discípulos e discípulas de Jesus ao longo da sua vida, ao longo das suas caminhadas com Jesus, da sua experiência com Ele. O trecho diz o seguinte, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Se você puder me acompanhar, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nos últimos dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus, de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção de Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres lhes disseram, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram, disse Jesus. Não deveria o Cristo sofrer essas coisas para entrar em sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois já é noite, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Enquanto estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os seus olhos foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 12 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Desesperança é uma palavra que hoje talvez seja característica do tempo que nós vivemos. Vivemos um tempo de muita desesperança. E a desesperança, ela vem como fruto de algumas experiências, como frustração, desilusão, cansaço, incredulidade. Um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han escreveu um livro interessantíssimo chamado Sociedade do Cansaço, em que ele diz que nós vivemos uma sociedade, um tempo, em que as pessoas vivem quase que em todo o tempo
com a sensação de cansaço, de fadiga, de frustração. Estudos do Ibope dizem que 98% dos jovens entre 19 e 29 anos vivem numa sensação de cansaço, um estado de cansaço. Vivemos nessa geração, porque o cansaço, a frustração, a desilusão, a incredulidade, todas essas coisas compõem aquilo que chamamos de desesperança ou desespero. O que é a desesperança? O que é o desespero? O teólogo francês chamado André Comte-Sponville definiu desesperança como o estado zero da esperança, a incredulidade total. E não apenas a incredulidade sobre Deus, mas a incredulidade sobre a vida. A falta de esperança de que coisas podem acontecer, de que cenários podem mudar, de que realidades podem ser transformadas. Desesperança é o estado zero da esperança. É o contrário oposto de esperança. Porque a esperança é a realidade daqueles que esperam, que estão confiados em algo, em alguém, e nessa confiança conseguem imaginar o futuro. Já o desespero é o contrário disso. O desespero é quando chegamos ao estágio em que, diante dos nossos olhos, não existe mais possibilidades, não existe mais caminhos, não existe mais trilha a tomar. Vivemos hoje a sociedade do cansaço e, eu diria, do desespero, da falta de esperança. A maioria das pessoas tem vivido um estágio de falta de esperança. Creio eu que é mais ou menos essa a experiência desses discípulos no caminho de Emaús. O texto começa assim: naquele mesmo dia, que dia? No dia da ressurreição do Senhor. No dia em que Jesus ressurgiu dos mortos. Jesus, todo o tempo no seu ministério, falou que ele enfrentaria a cruz. Isso ficou muito claro para os discípulos, para as discípulas, que ele passaria pela cruz, mas que ele ressurgiria no terceiro dia. Os discípulos, todos eles, acompanharam todos os passos de Jesus até a cruz. Mas a ressurreição do domingo foi uma experiência que nem todos viram. Aliás, Tomé teve uma experiência interessante com Jesus sobre isso. Depois de ressurreto, Jesus, no Evangelho de João, relata isso, que ele apareceu para os discípulos que estavam reunidos com medo dos judeus, mas Tomé não estava. E quando os discípulos falaram para Tomé que Jesus havia ressurgido dos mortos e aparecido para ele, Tomé disse: se eu não vir, se eu não tocar em suas mãos, se eu não colocar minha mão do seu lado, no seu ferimento do lado, eu não vou crer. Até que Jesus veio a Tomé e disse algo interessante: Tomé, bem-aventurados são os que não viram e creram. Jesus nos desafia a pensar na fé não como uma experiência da evidência, daquilo que conseguimos ver, não sensoriais, uma experiência que os nossos órgãos dos sentidos são capazes de perceber, mas a fé como algo que guarda dentro do nosso coração a esperança que nos remete a um futuro. O autor de Hebreus falou que a esperança é a âncora das nossas almas, que nos faz ficar seguros, firmes. Porém, esses discípulos aqui foram aqueles que não tinham visto ainda o Senhor ressurreto. E assim como Tomé e muitos de nós, passou pela experiência da desesperança. O que estava no coração deles foi esse misto de frustração, de desilusão, de cansaço e, pior, de incredulidade. A gente pode ver esses sinais aqui no próprio texto, na própria narrativa de Lucas. Versículo 14, por exemplo, diz o seguinte: que no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eu imagino eles pensando em todas as experiências que eles tiveram com Jesus, tudo que eles viram Jesus fazendo, daquelas coisas que eles abriram mão para seguir a Jesus, e eles estavam conversando enquanto voltavam para Emaús, provavelmente voltando para casa, saindo de Jerusalém, saindo de onde Jesus estava e voltando para casa. E no caminho eles iam compartilhando as suas frustrações. Eles compartilhavam também as desilusões. Versículo 16 diz assim, mas os olhos deles estavam impedidos. Jesus passou a caminhar com eles, mas o versículo 16 diz que eles estavam tão desiludidos que eles não conseguiram perceber. A desilusão é um fenômeno interessante e faz parte do nosso crescimento. Crescer implica desiludir-se. E o que é desilusão?
É quando a fantasia que criamos sobre algo, a ilusão que criamos sobre algo desmorona. Não porque aquele algo não seja verdadeiro, mas sim porque a nossa visão daquele algo não era verdadeira, não era correta. Acontece esse processo de desilusão na primeira crise que o ser humano passa, a chamada crise da infância. Quando a criança sai da infância para a adolescência. E o que acontece ali? A desilusão sobre os pais. Muitas crianças veem os pais como heróis, como seres perfeitos, como seres infalíveis. E aí, quando sai da infância e vai para a adolescência, passam por um processo de desilusão. Aquela ideia que eles tinham do pai não é verdadeira. Aquela ideia que tinha da mãe não era correta. Não porque o pai não fosse verdadeiro ou a mãe não fosse autêntica, mas porque as crianças constroem essa ideia fantasiosa. Mas isso não é típico das crianças, não é exclusivo das crianças. Todos nós passamos por um processo, passamos por experiências, melhor dizendo, de desilusões. São quando passamos por momentos em que construímos uma ideia sobre algo, até que esse algo se revela para a gente de um modo diferente das nossas expectativas, das nossas compreensões. E aí nos desiludimos, deixamos de estar iludidos sobre algo e temos acesso ao real sobre aquilo. Isso não é de todo ruim, porém isso nos faz cair nesse lugar da desesperança. É quando em nossos sonhos, o mundo não é tão cor-de-rosa, na realidade não é como os sonhos. As coisas não são tão fáceis, os nossos projetos, os nossos planos não são alcançáveis como gostaríamos, como havíamos planejado. E aí caímos na desilusão. Eles estavam desiludidos. A ideia que eles tinham sobre Jesus não correspondia à verdade. Eles também estavam cansados. Versículo 17 fala assim, ó. Jesus lhe perguntou, sobre o que vocês estão conversando a caminho, enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e responderam a Jesus, cansaço. É o que Byung-Chul Han disse, esse cansaço que nos faz ficar tristes. Porque há o cansaço da alegria, quando você faz algo que você gostaria de fazer, que alcança os seus objetivos, que você tem sucesso, e aí você chega ao final com a sensação de cansaço, mas de alegria. Mas tem o cansaço da tristeza, que é aquela sensação de que você trabalha e não vê resultado. Imprime força, dedica tempo, dá o seu melhor e o resultado não é bem o que você esperava. Ou você insiste em algo, se dedica a algo e faz de tudo para que aquilo aconteça ao longo de anos a fio e não vê resultado. E esse cansaço faz com que a gente fique com o rosto triste. Ficamos cansados. É o que o filósofo diz, esse cansaço que marca o nosso tempo. Um cansaço que não permite ver mudanças. O cansaço que não nos permite ver possibilidades. Cansados. Não aguentamos mais. E por fim a incredulidade, versículo 21, que eles dizem, olha, nós esperávamos que esse Jesus que fosse trazer a redenção de Israel, mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. Nós passamos por experiências como essa. Essas sensações que a gente vê aqui muito claramente na vida desses dois discípulos acontecem com todos nós. Se não muitas vezes, mas em alguns momentos da nossa vida, nos encontramos exatamente assim. Frustrados, desiludidos, cansados, incrédulos. Chegamos à conclusão de que não vale mais a pena jogar a toalha, desistir, chutar o pau da barraca. Sabe, de uma cansei. Mas o interessante é que Jesus compreende esse nosso estágio. O bom de entender Jesus como Emmanuel, como Deus presente, o Deus que se move de íntima compaixão para com cada um de nós, é entender que Ele não está alienado, alheio a nada disso. Muito pelo contrário, Jesus é um Deus que se importa, que se aproxima, que entende as nossas crises, que compreende as nossas lutas de alma, as nossas angústias. E Jesus passa a caminhar com Ele. Isso é extraordinário. Jesus não é um Deus que está preso nos nossos templos, que está para além da nossa compreensão, do nosso alcance. Jesus é aquele que caminha com cada um de nós, ainda que estejamos desiludidos na vida.
que se aproxima ainda que estejamos incrédulos, que senta à nossa mesa, ainda que estejamos cansados. Aliás, foi Jesus de Nazaré que disse para todos nós: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Ele compreende o nosso cansaço, Ele compreende as nossas lutas, sabe da nossa fragilidade, sabe quanto somos instáveis. E melhor, Ele sabe quando as adversidades da vida nos afligem a alma. Um teólogo chegou a dizer que nós passamos pela noite escura da alma. Alguém já disse que existem dias que parecem noites. Existem realidades que não conseguimos enxergar a possibilidade. Isso nada tem a ver com deixar de crer em Deus, deixar de acreditar em Jesus. Não é isso. Mas é deixar de acreditar na vida, fé na vida. Deixamos de ter fé na vida. Deixamos de encontrar caminhos, de ver possibilidades. Nos encontramos exatamente como esses discípulos, voltando para casa, voltando para Emaús, voltando desiludidos, frustrados, com sonhos destruídos, sem enxergar novos horizontes. Mas Jesus caminha com a gente. Aleluia. Se aproxima de nós. Entende. E nos ajuda a enxergar novos horizontes. Que a Bíblia fala aqui que Jesus começou a caminhar com eles, e explicando a eles nova realidade, ajudou eles a enxergar a vida a partir de um outro ângulo. Sobre as crises da vida, sobre as lutas, sobre as angústias que passamos, nós podemos compreender duas coisas. Primeiro, a crise que há de fato é diferente. Existe a crise de fato, o problema que existe de fato, e existe como nós enxergamos a crise, como nós enxergamos o problema, como nós passamos pela luta. São coisas distintas. Existe a diferença entre o problema propriamente dito e como eu lido com esse problema. A crise propriamente dita e como eu enfrento essa crise. E o que Jesus faz aqui não é negar a crise, não, muito pelo contrário. Jesus ajuda eles a enxergar aquela diversidade de um modo diferente. O fato é que Jesus havia morrido, e esse é fato. Mas o fato que eles não consideravam é que Jesus venceu a morte. Vai existir momentos na sua vida que a sensação é de morte, de perda. É de que algo lhe foi roubado. Mas há possibilidade de enxergar a vida a partir de um outro ângulo. E ainda que você não tenha acesso àquilo que você perdeu, existem possibilidades de você encontrar caminhos para superar aquilo que foi perdido. Jesus vencer a morte é um fato que os discípulos não estavam conseguindo considerar. Eles pararam na morte, pararam na sexta-feira, no Calvário, mas esqueceram que Jesus é poderoso para vencer a morte. E não apenas vencer a morte, vencer todos os sinais de morte que nos circundam e que tentam imprimir na gente frustração, desilusão, cansaço, incredulidade. Jesus é poderoso o suficiente para fazer nova todas as coisas. E é isso que Jesus faz com os discípulos. Porque quando Jesus se aproxima, caminha com eles e apresenta novos horizontes para eles, Jesus senta-se à mesa com eles. E a mesa é o lugar da comunhão. É na mesa que as palavras de Jesus, eis que estou contigo, eis que estou convosco todos os dias, ganha sentido para a gente. Deixa de ser algo teórico e passa a ser prático, de um Jesus que não está distante, que não está alheio, que não está insensível às nossas lutas, mas um Jesus que senta à nossa mesa e percebe que na nossa mesa tem pouco pão, e percebe em nossos olhos um cansaço, e percebe em nosso coração incredulidade. Ele faz isso porque ele senta-se à mesa e está perto de cada um de nós. Nós não nos relacionamos com um Deus distante. Em Jesus de Nazaré, o Deus eterno se faz Emanuel, Deus conosco, Deus presente. E quando Jesus se aproxima, ele reacende em nossos corações a esperança. É por isso que andar com Jesus é andar com esperança. É por isso que ter esperança é ter vida. Bom é ter esperança, porque a esperança que temos e que acende a chama em nosso coração veio do Senhor nosso Deus. E quando Jesus restabelece essa comunhão com eles e aproxima-se dele, a primeira coisa que Jesus faz é restabelecer o ânimo. Versículo 33 diz assim:
E eles, depois de reconhecerem a Jesus, depois de terem os olhos abertos e perceberem que em todo o caminho, em todo o percurso, Jesus estava presente com eles, imediatamente, versículo 33 diz, eles levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Jesus fez com que eles ganhassem novo ânimo. E a palavra ânimo é interessante, tem a ver com alma, com esse vigor. Desânimo é sem alma. Mas uma pessoa animada é aquela pessoa que encontra forças para restabelecer projetos, para reorganizar rotas, para começar de novo, para enfrentar uma segunda-feira. Ele está conosco. E é Ele que faz com que todos os dias tenhamos força suficiente para ficarmos de pé e enfrentar as adversidades da vida. Ele está contigo. Creia nisso. Creia nisso. Eles imediatamente se voltaram, ficaram de pé, se levantaram e voltaram para Jerusalém. E encontraram-se com os 11. Jesus, quando se aproxima, restabelece o nosso ânimo. Jesus, quando se aproxima, restabelece a nossa fé também. Porque se voltarmos ao versículo 22, ele diz o seguinte, olha, algumas das mulheres foram lá ao sepulcro hoje de manhã e voltaram dizendo que ele estava vivo, mas a gente não viu. A gente não conseguiu crer. Mas já agora no versículo 35, eles dizem o seguinte, então os dois disseram como Jesus no caminho tinha aparecido, o que aconteceu com eles no caminho. Jesus está vivo, nós vimos, ele esteve presente, ele caminhou conosco, sentimos o seu calor. Quando ele partiu o pão, nós percebemos essa presença avassaladora que nos toca. Ele está vivo. E se Jesus está vivo na sua vida, meus irmãos e irmãs, sempre há condições de surgir nova a todas as coisas, porque a vida de Jesus faz nova todas as coisas. Ele é o Deus da vida e é o Deus que põe vida em todas as coisas na vida. É Ele, o autor da vida. Creia nisso. Eles creram, Jesus está vivo. E por fim, Jesus reacendeu a esperança no coração deles. Termino com a frase que ele diz o seguinte, nós percebemos tudo isso quando na mesa ele partiu o pão. A nossa esperança não está nas circunstâncias. A nossa esperança não está nas coisas ao nosso redor. Ainda que tudo ao nosso redor pareça desajustado, fora do lugar, estranho, com o tempo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo estranho. Ainda que o tempo lá fora esteja estranho, a nossa esperança vem daquele que senta-se à mesa conosco e parte o pão. Presente. O Senhor está na sua casa. O Senhor está em seu relacionamento. O Senhor está sobre os seus filhos. Está na sua vida profissional, sua vida acadêmica. Paulo falou que a nossa vida está nas mãos dele. Aquele que está em Cristo experimenta essa novidade. Nós já fomos crucificados com ele, disse Paulo. E se estamos com ele, já não vivemos mais sozinhos, mas vivemos com ele. Ele está contigo. E a sua esperança vem dele. Bom é ter esperança. Bom é andar com Jesus. Creia que ainda que tudo pareça desajustado, tudo esteja fora do lugar, tudo fugiu do seu controle, saiba que o nosso Deus permanece no controle da sua vida e de todo o mundo. Nada foge do teu controle. Nada foge do calor da sua presença. Creia nisso, porque bom é ter esperança. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique em paz. Tenha uma boa semana.